questão demonstrou o seguinte: o movimento antiabortista tem mais força do que qualquer partido liberal ou conservador. Vocês do DEM, vocês do PSDB, peçam demissão, e vejam o que o pessoal do movimento antiabortista fez. Se não fosse esse movimento, o Serra não teria mas nem 5% do eleitorado com ele. Porque o Serra é insignificante, é um covardão, todo mundo sabe, não sou eu que estou dizendo. É um puxa-saco da esquerda, tá certo? E como é que vamos dizer um puxa-saco da esquerda pode ser alternativa à esquerda? Tá? Ora, veja você, outro dia me apareceu aqui alguém com uma gravação, um vídeo, de um cientista político dizendo o seguinte: militância voluntária é coisa do passado. Tá? Agora o que vale é a militância profissional. E daí mostrava lá 2 ou 3 fulano fazendo propaganda para um partido, para o PSDB ou para o PT, etc, etc. Então, no primeiro, o sujeito confundia militância com cabo eleitoral. Militante com cabo eleitoral. Cabo eleitoral sempre foi profissional. Em segundo lugar, a militância sempre teve pelo menos 10% de profissionais. E se você diz que militância é coisa do passado, agora militância voluntária é coisa do passado, vai dizer isso para a turma do MST. Né? O MST tem condição de colocar 5 milhões de pessoas gritando na rua a qualquer momento. Militância voluntária é coisa do passado. Você se lembra como caiu o Collor? Você acha que alguém espalhou dinheiro para todos aqueles milhões de pessoas que foram para a rua? Quer dizer, como é que um cara desse intitula cientista político? Mas garanto que, quando eu escrevi o meu artigo A Falta que a Militância Faz, imediatamente os políticos foram consultar um bosta desse. Mas o que você acha disso? Ele diz: não, militância é coisa do passado. O que precisa é cabo eleitoral pago. E os idiotas acreditaram, porra. Então, olha, qualquer atividade na esfera política, eu já dizia isso há anos atrás, qualquer atividade na esfera política eleitoral é tempo perdido. Porque você tem que conquistar. Você só pode conquistar votos quando você já tem o poder. E o poder significa 2 coisas. Primeiro, significa hegemonia cultural. Você tem que dominar a atmosfera psicológica. E, em segundo lugar, significa o poder social que você tem. A influência que você tem sobre igrejas, clubes, sindicatos, escolas, etc, etc. Aí sim você pode se lançar na política eleitoral. A política eleitoral tem uma base sociocultural, meu Deus do céu. Agora, você fazer política em cima de uma base sociocultural que foi construída pelo seu adversário, você está lá pedindo para levar tapa na cara. Isso quer dizer o seguinte: o Brasil precisa de uma urgente reconstituição da dignidade cultural e, sobretudo, religiosa. São os 3 elementos: língua, religião e alta cultura. Então vamos restaurar a língua, vamos restaurar a Igreja Católica e vamos restaurar a alta cultura. Se você fizer isso, talvez daqui 30 ou 40 anos você possa se livrar do PT. Talvez. Porque nesse ínterim, enquanto o PT está no poder, a degradação prossegue. Você vê aqui fenômenos como esse Tiririca, por exemplo, seriam inconcebíveis. Quer dizer, voto de palhaçada sempre houve. Quer dizer, a sátira, o voto satírico sempre houve. Mas nesse nível não, do sujeito dizer: vocês têm que votar em mim porque eu sou incapaz. Vocês têm que votar em mim porque eu preciso de dinheiro. E o cara ter essa votação toda que teve, né? Isso só foi possível por quê? Porque o Tiririca não é muito diferente do Lula. O Tiririca tem a mesma cultura do Lula, ele só não tem a experiência sindical que o Lula teve. O Lula teve um aprendizado no partido, ele sabe, né, como funciona o partido, essa mecânica toda ele conhece, e ele sempre teve a habilidade de lidar com os vários grupos dentro do partido. Então tem aquela esperteza pragmática de político do interior, né, injetado com um pouquinho de teologia da libertação, um pouquinho de comunismo na cabeça. Essa é a diferença insubstancial entre ele e o Tiririca. Garanto que o Tiririca é até mais culto do que a dona Dilma. O Tiririca, perguntar: Tiririca, me diga o nome do último livro que você leu. Tiririca lembra, porra. Eu li o Almanaque da Mônica. Ele não vai esquecer o Almanaque da Mônica. Agora, a dona Dilma leu o Almanaque da Mônica e depois não lembra que se chama Almanaque da Mônica, porra.
Então, quer dizer que o voto no Tiririca foi a expressão da situação. É uma situação daquelas que dizia Karl Kraus não pode ser satirizado porque elas são satíricas em si mesmo. Foi nisso que o PT transformou a política brasileira. E vai ficar pior. Porque o número de mentiras circulantes que o povo pode suportar é limitado. Você tem direito a uma certa cota de mentiras. Isso acontece na nossa vida pessoal também. Uma mentiria de vez em quando, ué, todo mundo diz. Chega o cobrador na porta, você vai lá, diz que eu não tô. Quem já não fez isso na vida, porra? Eu vivo atendendo aqui, veio o cara do telemarketing, Mr. Olivo de Carvalho. He's not available now. Ele não está disponível no momento. Eu vivo fazendo isso, essas mentirinhas, tá, gente? É uma questão de sobrevivência, não tem como escapar. Né? Kant dizia que você não pode nem mentir para o ladrão que pergunta onde está escondido o dinheiro. Mas isso é um exagero, evidentemente. Né? Então, mas qual é a quantidade de mentiras? Né? Então você diz uma mentira para o cobrador, né? Depois você diz uma para o seu empregado, você diz uma para o seu patrão, você diz uma para a sua mulher, você diz uma para o seu filho, você diz outra para você mesmo, você mente para a sua mulher e para a sua amante, para as suas 3 amantes, né? E assim por diante. Chega uma hora, meu filho, que você está confuso. Você perdeu o senso da verdade e do erro. Né? Então daí você aceita votar numa Dilma sabendo que ela não presta. E você vota nela porque ela não presta. Então, quer dizer, isso aí já não é mais nem degradação moral, isso aí já é decomposição da inteligência. É decomposição do senso de sobrevivência, do instinto de sobrevivência. Então, se você acha que uma coisa dessa pode se enfrentar por meios eleitorais, quer dizer, isso é de uma superficialidade absolutamente psicótica. O país começa, meu filho, realmente com religião e alta cultura. Foi a religião que criou o Brasil, foi a religião que criou os Estados Unidos, foi a religião que criou a Rússia, foi a religião que criou todos os países do mundo. Eu tenho aqui atrás de mim o retrato de Santo Olavo, que foi o cara que criou a Noruega. Tá certo? Nunca, nunca, nunca houve uma civilização que surgisse sem base religiosa. Isso não existe, isso é uma besteira. Quando o cara fala de civilização leiga, isso é uma bobagem. Civilização leiga é assim, é um mandato tampão entre a civilização cristã e a civilização muçulmana. Os muçulmanos adoram a civilização leiga do Ocidente porque sabem que é uma coisa que se autodecompõe e que depois eles ocupam facilmente. Vejam todos os regimes militantes ateísticos que houve no mundo, o tempo que duraram, com todo o poder e todo o dinheiro que tinham. Isso não existe, minha gente. Por quê? Não é natural. A visão que as pessoas têm, a visão terrestrializada, como dizia Antônio Gramsci, a visão que só aceita aquilo que é, vamos dizer, materialmente sensível no momento, ela não é natural. Não é natural porque o homem, o ser humano, ele vive dentro de um círculo que é aquilo que ele enxerga, e ele sabe que para além daquilo que ele enxerga existe o infinito. Quer dizer, o infinito é a verdadeira escala do pensamento humano. Agora, se você quer fechar tudo no finito, você é que nem um avestruz, você não quer enxergar aquilo que existe para mais além. E se você tapa a transcendência, você só fica com a imanência. Imanência é o buraco onde o avestruz coloca a cabeça. Então, não importando quanto poder você tenha, você não vai durar, você vai cair, porra. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, é uma coisa tão óbvia. À medida que decresce a religiosidade da população, o país vai para o brejo. É uma coisa tão evidente. E quando se restaura a religião de um país, mesmo quando o fazem pelos meios errados, por exemplo, se a gente vai lá para uma ditadura e baixa lá a moral cristã, eu sou completamente contra isso. Eu acho que a moral cristã não pode se impor dessa maneira, porque isso é um projeto revolucionário, mas mesmo quando faz isso, não por ter sido por meio autoritário, mas pelo simples conteúdo religioso voltar a circular, a nação se levanta, tá certo? As inteligências se restauram, tá certo? As esperanças começam a se delinear de novo na sua frente, e você enxerga o caminho e você sabe para onde ir. Isso é a coisa mais óbvia. A inteligência humana, ela é mantida pela providência divina. Nós não sabemos como isto funciona. Nós não sabemos como nós sabemos. Nós não compreendemos direito o processo da nossa própria inteligência. Mas nós sabemos que sem inteligência nós vamos sair do buraco. E nós sabemos que nós não podemos dar para nós mesmos essa inteligência, que nós não sabemos de onde veio. Então,
O caminho para a restauração do Brasil é a restauração da Igreja Católica, a restauração da alta cultura e a restauração do idioma. Se não fizer essas três coisas, meu filho, pode tirar o cavalo da chuva. Nada, 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 nada vai dar certo nunca. Não vai dar certo nem pra porra do PT. Né? Nem para eles vai dar certo. Porque a hora que tiver o poder total, vai ser a interdestruição, como foi na União Soviética, como foi em Cuba, como foi na China, como foi em todos os lugares que essa gente dominou. Tá certo? Então, é aquilo que diziam no século XIX, já diziam os cristãos conservadores, olha, nós fomos vencidos, mas nós obtivemos a vingança dos nossos vencedores. E pior, nós obtivemos a vingança pelas mãos deles mesmos. Eles nos derrotaram e em seguida se mataram uns aos outros. É isso que vai acontecer no Brasil. Agora, enquanto eles se matam uns aos outros, nós temos que construir o futuro. Eu repito, o futuro consiste desses três elementos: língua, religião e alta cultura. Esta é a única esperança do Brasil. O resto é tudo conversa mole. Tudo, 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 tudo. Isso não quer dizer que se não houver uma eleição, nós vamos deixar de votar e vamos deixar de aprovar os candidatos que sejam menos ruins. Mas isso é a superfície, isso é bolha de sabão na superfície da história. Tá certo? Então, a superficialidade, o fingimento, o estrionismo tem sido o mal crônico do Brasil, e esta eleição confirmou isso mais uma vez. Então, nosso tempo acabou.